Olá! Hoje a gente vai desvendar um conceito que, olha, é o verdadeiro oxigênio da saúde financeira. Isso vale tanto para uma empresa gigante quanto para o nosso bolso no dia a dia. É o tal do capital de giro. Sabe aquele termo que todo mundo já ouviu falar, mas que na prática pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso? Pois é, vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos direto com uma pergunta que parece não fazer sentido, um verdadeiro paradoxo. Como é que pode uma empresa que, no papel, está dando lucro, simplesmente ir à falência? A resposta para isso está numa diferença fundamental. Uma coisa é ter lucro, outra, bem diferente, é ter dinheiro na mão. Vamos para um exemplo bem prático para isso ficar claro? Imagina uma empresa que vendeu R$ 100.000 e, uau, teve um lucro de 20 mil. Parece ótimo, certo? Só que tem um detalhe. Essas vendas foram todas a prazo, para receber só daqui a 90 dias. E os 80 mil de custos? Esses tiveram que ser pagos na hora, à vista. Qual o resultado? No papel, a empresa é lucrativa, mas na realidade, no caixa, não tem dinheiro para pagar as contas do dia seguinte. E é exatamente aqui que entra o nosso herói da história. A solução para esse dilema todo, para esse sufoco financeiro, tem nome: é o capital de giro. É ele que garante que a máquina continue gerando, mesmo quando o dinheiro das vendas ainda não caiu na conta. E olha, essa analogia do nosso material de base é perfeita. Pensar no capital de giro como oxigênio deixa tudo muito mais fácil de entender, porque sem ele, a vida financeira simplesmente para de respirar. Não importa o quão forte o corpo pareça ser, é literalmente o combustível do dia a dia. Tá, mas o que ele é na prática? Tecnicamente falando, o capital de giro é a diferença entre os ativos de curto prazo, ou seja, dinheiro em caixa, o que se tem para receber dos clientes, o estoque, e os passivos de curto prazo, que são as contas a pagar, os empréstimos de curto prazo. É basicamente o que a gente tem versus o que a gente deve no futuro próximo. Para ver como isso funciona na vida real, vamos analisar um estudo de caso bem simples, o da padaria Pão Quente. É um exemplo que ilustra perfeitamente a importância de calcular essa necessidade. Então, vamos dar uma olhada nos números da padaria. Ela tem R$ 50.000 em contas a receber daquela turma que compra fiado. Também mantém R$ 20.000 em estoque, de farinha, fermento, essas coisas. E, ao mesmo tempo, ela deve 40 mil para fornecedores e outras contas. Vamos ver o que esses números nos dizem. O cálculo aqui é bem direto. Primeiro, a gente soma o que a padaria tem para receber com o valor do estoque dela. Isso dá R$ 70.000. Depois, a gente subtrai o que ela precisa pagar, que são os 40 mil. O resultado dessa conta é o mínimo que ela precisa ter em caixa para não passar aperto. E o número mágico é R$ 30.000. Esse é o oxigênio da padaria Pão Quente. É exatamente o valor que ela precisa ter guardado, disponível para pagar as contas em dia, sem ter que ficar rezando para o dinheiro das vendas entrar logo. Ter menos que isso é viver perigosamente. Ok, agora vamos sair um pouco do mundo dos negócios e trazer esse conceito para a nossa vida pessoal. Porque sim, pode apostar, capital de giro é absolutamente fundamental para as finanças de qualquer pessoa. Deixa eu apresentar o João. A fatura do cartão dele vence todo dia 1º, só que o salário só cai no dia 5. Esse pequeno gap, essa lacuna de 4 dias, é onde mora o perigo. Sem um capital de giro pessoal, o João pode acabar pagando juros por atraso ou, pior ainda, caindo no cheque especial. E aqui tem um ponto importantíssimo. Não dá para confundir capital de giro pessoal com reserva de emergência. São coisas bem diferentes, viu? A reserva é para aquele problemão inesperado, sabe? Perder o emprego, uma despesa médica gigante. Já o capital de giro é para esses descasamentos de rotina, para garantir que as contas do dia a dia sejam pagas sem estresse e, claro, sem pagar juros. Agora, saber gerenciar bem esse oxigênio financeiro traz vantagens enormes. Mas ignorar isso, bom, pode levar a armadilhas bem perigosas, tanto para as empresas quanto para as pessoas. Olha só os benefícios de ter um fluxo de caixa saudável. Com o dinheiro na mão, se ganha poder para negociar, para pedir um desconto à vista. Traz uma paz de espírito, sabe? Menos daquela ansiedade de fim de mês. O patrimônio fica protegido de empréstimos caros de última hora. E ainda por cima, dá para aproveitar aquelas oportunidades de investimento que aparecem do nada. Mas e o maior perigo de todos? Sem dúvida, é a chamada armadilha do crescimento. É um paradoxo maluco em que o sucesso de vendas pode, na verdade, levar uma empresa a quebrar. Parece loucura, mas acontece o tempo todo. É um ciclo fatal, e o pior é que ele começa com uma boa notícia. A empresa vende muito mais, só que a prazo.
Para dar conta, ela precisa comprar mais estoque e produzir mais, gastando dinheiro antes de receber. De repente, bate uma crise de caixa, de liquidez. Para sobreviver, ela corre para pegar empréstimos caros, os juros comem todo o lucro que existia e o final da história pode ser a falência. Tudo por causa do sucesso. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que a gente tem que levar para a vida, para os negócios, para tudo? Vamos recapitular os pontos principais. Primeiro, capital de giro é o nosso oxigênio financeiro. Ponto. Para empresas, a fórmula é clara. Para pessoas, ele é aquele dinheiro que fecha a lacuna entre o dia de pagar as contas e o dia de receber o salário. E talvez o mais importante de tudo, ignorar o capital de giro pode ser muito, mas muito mais perigoso do que ter um lucro baixo. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Pense um pouco na própria situação financeira, seja pessoal ou profissional. O fluxo de caixa está trabalhando a favor, como um ativo silencioso que cria oportunidades? Ou ele é um passivo oculto, uma bomba relógio só esperando o momento certo para explodir e causar uma crise? A resposta a essa pergunta pode definir todo um futuro financeiro.